Se você souber essas 15 palavras em inglês, o seu inglês é fluente. Hey guys, welcome back! Então hoje a gente vai testar o inglês de vocês. Vamos ver se você consegue acertar essas 15 palavras. Se você souber o significado de todas elas, quer dizer que você é super fluente. Não precisa se preocupar mais com o inglês. A primeira palavra é engender, que significa causar algo ou gerar. Por exemplo, his speech engendered hope among the audience. O discurso dele gerou esperança no público. A gente tem elicit, que significa obter, extrair ou provocar. Essa é uma palavra que tem vários significados. E a gente pronuncia illicit, illicit. The teacher's question elicited a thoughtful response. A pergunta do professor provocou uma resposta reflexiva. A gente também tem hindsight, hindsight. Essa palavra não tem uma tradução específica para o português, uma palavra só que seja uma tradução, mas a gente pode traduzir como visão retrospectiva. É a compreensão, é quando você entende alguma coisa só depois de já ter acontecido. Por isso que a gente chama de visão retrospectiva. In hindsight, I should have studied more for the exam. Em retrospectiva, eu deveria ter estudado mais para a prova. A gente também tem chill. Essa palavra tem muitos significados também, vai depender do contexto, mas os principais significados são descansar, frio, gelado, calma, tranquilo também pode ser. E outra ainda é relaxar, como a gente vai ver nesse exemplo. I'm just going to chill at home tonight. Eu só vou relaxar hoje à noite em casa. A gente também vai ter knackered, knackered, que é uma palavra que vem lá do inglês britânico que significa muito cansado, tipo exausto. Por exemplo, I'm absolutely knackered after that workout. A gente vê muito no inglês britânico também a palavra absolutely. Então, absolutely knackered. Estou absolutamente exausto depois daquele treino. Outra palavra ainda é dodgy. Dodgy significa suspeito, algo aí que é meio esquisito. Pode ser arriscado ou ainda de má qualidade. Por exemplo, that deal sounds a bit dodgy. Esse acordo parece um pouco suspeito. E outra frase de exemplo onde essa palavra significa de má qualidade é I wouldn't buy that car, it's a bit dodgy. Eu não compraria aquele carro, ele está um pouco em mau estado. Para dizer que a qualidade não é das melhores. A próxima palavra é quirk, que é uma característica ou um comportamento peculiar, é uma peculiaridade de alguém. Por exemplo, you have to get used to other people's quirks. Você tem que se acostumar com as peculiaridades das outras pessoas. A próxima palavra é threshold, que significa limite ou começo de alguma coisa. Quando eu falo de limite, pode ser um limite físico mesmo, como a soleira da porta, como a gente vai ver nesse exemplo. She stood at the threshold of the door. Ela estava na soleira da porta. É um limite físico. Ou também como um começo de alguma coisa. He's on the threshold of a new career. Ele está no início de uma nova carreira. Essa você já conhecia? E é muito interessante também a pronúncia dela. Threshold, threshold. A gente também vai ter fathom, que significa entender profundamente alguma coisa. I can't fathom why she did that. Eu não consigo entender por que ela fez aquilo. A gente também tem outra palavra que eu gosto muito quando eu vejo ela nos livros, que principalmente ela aparece em livros. Eu sempre gosto muito, que é foreshadow, foreshadow, que é prever ou sugerir alguma coisa que vai acontecer no futuro. Por exemplo, the dark clouds foreshadowed a storm. As nuvens escuras indicavam uma tempestade que estava por vir. Outra palavra também é wistful. Wistful, que é quando você tá com uma nostalgia, uma melancolia, uma saudade, isso aqui é mais um sentimento. She looked at the old photograph with a wistful smile. Ela olhou para a antiga fotografia com um sorriso melancólico, ou então um sorriso com saudade, com um sentimento de nostalgia. A gente tem jaded, que é desgastado, desinteressado ou desiludido. A maioria das palavras tem vários significados, não é só uma palavra que você vai conseguir traduzir, você consegue traduzir por várias palavras. After years of working in the same job, he felt jaded and unmotivated. Depois de anos trabalhando no mesmo emprego, ele se sentia desgastado e desmotivado. Yearn é uma palavra também muito legal. Yearn significa desejar muito alguma coisa, ansiar por alguma coisa. É um desejo muito profundo. Por exemplo, she yearns for the days when she lived by the beach. Ela anseia pelos dias em que ela morava na praia. E aí, quase chegando aqui no final, a gente tem pretend. Pretend é um falso amigo. E eu coloquei essa palavra na lista, por mais que ela não seja uma palavra de nível avançado, porque mesmo que você tenha um nível muito bom de inglês, você precisa lembrar que ela é um falso amigo, que é um falso cognato.
Um falso cognato é uma palavra que é parecida com alguma palavra do português, na escrita ou na pronúncia, só que acontece que o significado é totalmente diferente. E é o que acontece aqui com pretend, porque pretend parece que é pretender, e muitas pessoas usam pretend achando que é pretender, mas na verdade é fingir. E aí muda todo o sentido da frase. Então, pretend significa fingir e não pretender. Ah, e se você estivesse perguntando, então como é que fala em inglês pretender? É intend, intend, que é parecido aí também. Por exemplo, the children pretended to be pirates. As crianças fingiram ser piratas. E a última palavra para fechar essa lista é misconception, que seria uma ideia errada. Misconception. Por exemplo, there is a common misconception that bats are blind. Há uma ideia errada comum de que os morcegos são cegos. Então, com misconception, a gente termina essa lista de 15 palavras. E aí, como você saiu? Você conhecia a maioria das palavras? Você conhecia todas? Conhecia poucas palavras? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também. E se você quiser aprender inglês comigo, é só clicar no link aqui da descrição. Não se esquece também de curtir o vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram, onde eu compartilho também muitas dicas de inglês. Bye bye, see ya!